Sequência de atividades 3, aulas 5 e 6. Conhecendo as propriedades da radiciação. Página 93, exercício 1. Complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da radiciação. Letra A. A raiz de um número elevado a n, cujo índice é n, é igual a ele mesmo. Então, a raiz de um número elevado a n, cujo índice é o n, então aqui é o n, o índice, e aqui é o expoente. É igual a ele mesmo. Então, quando for igual, o índice e o expoente forem iguais, ele cancela, o número que está aqui é o resultado. Então, no caso aqui, é 2. B. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja multiplicado por esse número também. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 5. Se eu multiplicar o índice aqui por 2, se eu multiplicar aqui 3 vezes 2, eu tenho que multiplicar o expoente também por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E copio o radicando, copio 2. C. Em uma raiz, o índice pode ser dividido por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja dividido por esse número também. Então, aqui eu tenho raiz oitava de 7 elevado a 10. Se eu dividir o índice por um número, eu tenho que dividir o expoente também. Então, aqui no caso, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. E copia o radicando, que é o 7. D. Uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes desses números separados. Então, aqui, por exemplo, raiz cúbica de 7 vezes 5. Então, aqui é o produto de dois números. Isso aqui é a mesma coisa se eu separar. Então, só que eu posso separar raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 5. É a mesma coisa, ele separado e multiplicando junto é a mesma coisa. É uma das propriedades. E uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. É a mesma coisa da multiplicação, só que agora é a divisão. Então, se eu tenho uma raiz e os dois números dividindo, tanto faz eles dividirem junto como dividir separado. Por exemplo, raiz sexta de 5 sextos, 5 dividido por 6 é a mesma coisa que raiz sexta de 5 dividido por raiz sexta de 6. F. O expoente de uma raiz em forma de potência pode ser trazido para o expoente do radicando. Então, raiz cúbica de 10 elevado a 5, 10 elevado à quinta potência e elevado ao quadrado, é igual a raiz cúbica. Esse 2 aqui que está quadrado fora, ele pode ser multiplicando 5 vezes 2 e já deixa lá dentro. G. A raiz de uma raiz pode ser reescrita em uma única raiz, multiplicando seus índices. Então, aqui tenho raiz quinta de 5 e dentro da raiz quinta de 5 tem raiz cúbica de 20. Então, tem o índice aqui e o índice aqui. Eu posso escrever numa raiz só. Então, eu faço a multiplicação dos índices, 5 vezes 3, 15. Raiz 15 de 20. H. Toda raiz pode ser representada no formato de uma potência com expoente fracionário. Então, toda raiz ela pode ser escrita na forma de uma potência elevada a um expoente com fração. Então, aqui, raiz cúbica de 7 elevado a 5. Copia o radicando, que vai se tornar a base, 7. O número que está dentro, que é o expoente, vai em cima da fração, e o número que está fora, aqui, que é o índice, vai embaixo. Então, vai ficar 7 elevado a 5 terços. Página 93, 94, exercício 2. Representa as seguintes raízes. Letra A, com apenas um radical, e no B, no formato de potência com expoentes fracionários. Então, aqui eu tenho uma raiz de uma raiz. Então, raiz quadrada de 9. Então, aqui eu posso, o índice é 2 e o índice é 2. Então, eu posso multiplicar 2 vezes 2, 4, e copio 9 dentro do radical. Ou posso também extrair a raiz de 9, raiz quadrada de 9, que é 3, e copiar esse radical. Raiz de 3. Então, ficou a letra A é apenas um radical, então ficou apenas um radical. Aqui é raiz quadrada de 100, então vai ficar 2 vezes 2, 4, e o 100 copia. Ou senão, eu posso extrair a raiz de 100, a raiz quadrada de 100 é 10, 10 vezes 10 é 100,
e copia esse radical. Então, fica raiz de 10. Raiz cúbica, raiz quadrada, o índice 3, índice 2. 3 vezes 2, 6. Copia o 16. Ou posso extrair a raiz de 16, que é 4, e copiar a raiz cúbica. Aqui é 10 e 2. Índice 10 e 2. 10 vezes 2, 20. Copia o radicando, que é 2 elevado à 10ª potência. Então, aqui ficou raiz 20ª de 2 elevado à 10ª potência. Agora, no item B, eu vou escrever como expoente fracionário. Então, raiz quarta de 9, aqui não tem nada, tem 1. Então, vai ficar 9. O expoente vai em cima da fração e o índice vai embaixo. Então, 9 elevado a 1/4. Raiz quadrada de 3. Aqui o expoente 1, índice 2. Então, 3 elevado a 1/2. Raiz quarta de 100. 100 elevado a 1/4. 1 sobre 4. Lembrando que o índice sempre vem embaixo aqui na fração. Ou, raiz quadrada de 10 é 10 elevado a 1/2. Aqui é o índice, expoente 1, o índice 2. Raiz sexta de 16 é 16 elevado a 1/6. Raiz cúbica de 4 é 4 elevado a 1/3. Raiz 20ª de 2 elevado à 10ª potência vai ficar 2 elevado a 10 sobre 20. Aqui dá para simplificar, vai ficar 2 elevado a 1/2. Nesse caso aqui vai ficar índice 2, índice 8, índice 3. Então, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 3, 48. Então, aqui vai ficar o índice 48 e o radicando é 2/3. Da forma fracionária, vai ficar 2/3 elevado a 1/48. Página 94, exercício 3. Escreva verdadeiro se a sentença for verdadeira e F se for falsa. Letra A. A raiz quinta de 4 ao quadrado pode ser reescrita no formato 4 elevado a 5/2? É falso, porque a forma correta é 4 elevado a 2/5, que o número que está, o expoente vai em cima e o índice vem embaixo, então é falso. B. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Verdadeiro, que 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é igual a 3. É falso, porque 3 elevado a 3 é 27, não é 9. F. 25 elevado a 3/2 pode ser reescrito como raiz cúbica de 25 ao quadrado? Falso, porque o número que vem em cima da fração é o expoente. O número que vem embaixo é o índice. Está invertido aqui. E. A raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 elevado a 3 é igual a 125. Verdadeiro. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. F. A raiz cúbica de 17 elevado a 4 pode ser reescrita como raiz 12ª, 17 elevado a 16? É verdadeiro, porque ele multiplicou aqui por 4, ó. 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 4 no expoente vai dar 16. F. A raiz quadrada de 12 vezes 15 não pode ser escrita como raiz de 12 vezes raiz de 15? É falso, porque ela pode ser escrita dessa forma. Essa forma aqui é igual a essa forma aqui. Então, ele é falso, porque aqui está dizendo que não pode ser. H. A raiz de 12 mais 15, a raiz quadrada de 12 mais 15 não pode ser escrita como raiz de 12 mais raiz de 15? Verdadeiro. Eu não posso escrever, separar isso aqui. É só na multiplicação e na divisão. Na soma não pode. Então, ela não pode ser escrita assim. F. A raiz de 12 dividido por 15 pode ser escrita como raiz de 12 menos raiz de 15? Falso. Não pode ser escrita. Pode ser colocado raiz de 12 dividido por raiz de 15, pode, mas raiz de 12 menos raiz de 15 não pode. Então, é falso. Página 95, exercício 5. Utilize as propriedades da radiciação e calcule as seguintes raízes. Então, aqui uma das propriedades é quando o índice e o expoente forem iguais,
o resultado é o próprio número aqui. Então, cancela o 8, sobrou 55, o resultado é 55. Na B, eu posso dividir o expoente e o índice pelo mesmo número. Então, aqui no caso, 6 e 12, dá para dividir por 6 por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 2, por 6 dá 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado aqui. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. Na C, raiz quadrada de 125 dividido por 100. Eu posso separar, fazer raiz quadrada de 125, raiz de 100. 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado, porque aqui é raiz quadrada, eu vou colocar 5 ao quadrado, vezes 5. Cancela o 2 com o 2 aqui, 2 do índice, vai ficar o 5. A raiz de 5 lá dentro, copiou, porque o 5 eu não cancelei, ele continua lá dentro. E a raiz de 100 é 10. Dá para dividir por 5 aqui. 5 por 5 vai dar 1. E 10 por 5 vai dar 2. Então, é raiz de 5 sobre 2. Aqui na D é raiz de uma raiz. Então, raiz cúbica, raiz quarta. Eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 4, 12. E copiar o 2 elevado a 12. Corta 12 com 12, sobrou só 2. Raiz quinta de 1024. E raiz quinta de 32. Dá para dividir aqui. 1024 dividido por 32 vai dar 32. Copia a raiz quinta. Qual é o número que multiplicando 5 vezes dá 32? É o 2. Então, a raiz quinta de 32 é 2. Aqui, raiz 72 elevado a 36. Dá para simplificar aqui por 36. 72 dividido por 36 vai dar 2. 36 dividido por 36 vai dar 1. Tirando da raiz, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. 1 meio. Página 95, exercício 6. Clara fez o cálculo da raiz cúbica de 512 utilizando as propriedades da radiciação e simplificações. Veja como ela resolveu. Então, raiz cúbica de 512. Raiz cúbica de 512, ela colocou igual, raiz cúbica, separou. O 512, 64 vezes 8. 64 vezes 8 vai dar 512. Então, ela pegou essa raiz cúbica de 64 vezes 8, calculou separado. Então, raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8. Então, a raiz cúbica de 64, ela fatorou 64 e deu 2 elevado a 6. Fatorando 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, ficou 2 elevado a 3. Tirou a raiz, transformou em expoente fracionário, então ficou 2 elevado a 6 sobre 3. O 6 vai lá em cima e o 3 vai embaixo. Aqui cancelou índice e expoente eram iguais, cortou, ficou só 2. Então, 2 elevado a 6 terços vezes 2 é igual, dividiu 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 elevado a 2 vezes 2, que vai ser 4 vezes 2, que dá 8. Então, a respeito do raciocínio de Clara, podemos afirmar que a alternativa D ela está totalmente correta.